abençoar cada um de vocês e que possamos amar o Senhor de todo o nosso coração. Queridos, hoje eu quero falar sobre algumas coisas que a gente aprende dentro da igreja Sud, dentro da igreja Mormon. E eu quero falar sobre quais são os pré-requisitos para uma pessoa ser aceita como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Diferente das ordens bíblicas, o batismo ele deve, dentro desta organização, ter alguns preliminares que eu não vou dizer que não são bons, não é isso, mas que não estão totalmente ligados com a fé bíblica, a fé de nossos pais. E se você está me acompanhando, você sabe que eu estou fazendo aqui uma série de vídeos acerca desse estágio do mormonismo em referência à Bíblia Sagrada. Em Doutrina com Convênios, capítulo 20, seção 20, desculpa. O profeta Joseph Smith, ele fala aos membros da igreja que o dever dos elders da igreja é batizar. Isso está no versículo 38. O dever dos elders, sacerdotes, diáconos e membros da Igreja de Cristo. Um apóstolo é um elder e batizar é seu chamado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todo membro da igreja é instruído a batizar outros membros, outras pessoas, porque isso seria um rito de iniciação. Mas vamos para o versículo 38, agora vamos retroceder um pouquinho e ver o versículo 37, Doutrina e Convênios 20 e 37. Diz assim: eu sei que não é Bíblia, tá, mas eu preciso explicar como eles pensam. E também a coisa, a guisa de mandamentos da igreja com respeito ao modo de batizar. Todos aqueles que se humilharem perante Deus e desejarem ser batizados e apresentarem com o coração quebrantado e o espírito contrito e testificarem à igreja que verdadeiramente se arrependeram de todos os seus pecados e estão dispostos a tomar sobre si o nome de Cristo, tendo propósito de servi-lo até o fim e realmente manifestarem por suas obras que
receberemos Espírito de Cristo para a remissão dos seus pecados, serão recebidos pelo batismo na igreja. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem vários requisitos ao batismo surdo, ao batismo morto. Então, aqueles alguns têm um coração quebrantado e um espírito contrito, que é um princípio, testificarem da igreja, se arrependerem, em terceiro lugar, tomar sobre o seu sacramento, que é o nome de Cristo, e ter o propósito de servi-lo até o fim. Inclusive, essa escritura de Doutrina e Convênios 2037, ela traduz bem a quarta regra de fé. Queremos que os primeiros princípios e ordenanças evangélicos são: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, arrependimento; terceiro, batismo para a remissão de pecados; quarto, imposição das mãos para o dom do Espírito Santo. Então, Doutrina e Convênios 2037 ensina bem a quarta regra de fé, certo? Mas por que a gente tem que falar sobre isso? Porque para um membro da igreja, para um missionário da igreja, tu tem que batizar o maior número de pessoas. Não importa se essa pessoa tá pronta ou não. Não importa se essa pessoa ela ainda não entendeu bem a realidade. Embora eles ensinem as lições e a gente passe por entrevista, no fim às vezes é batizado sem saber bem o que é o Evangelho. E aqui tem então os pontos que eles colocam, pegando dessa passagem de Doutrina e Convênios 2037, que agora nem é mais o livro de Mormon, nem a Bíblia, Doutrina e Convênios. Eles colocam esses pontos aqui, certo? Sendo que Jesus ele deu somente 2 pontos para batismo: ter fé em Cristo e arrepender-se. Podemos ser, se perseverar até o fim, mas aqui eles colocam vários outros pontos. E para te ser batizado, você tem que aceitar o livro de Mormon e aceitar os líderes da igreja como profetas, videntes e reveladores. Só que quando Jesus ele fala sobre o seu batismo, vou ler no Evangelho de Cristo segundo o relato
de Marcos, Jesus ele não fala sobre o evangelista relata o batismo, mas Jesus ele só dá 2 mandamentos para o batismo. Quando Jesus, e aí a gente já vai ver isso, quando Jesus lá em Marcos 1, do 9 ao 13, fala do batismo, ele fala que logo saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito descendo sobre ele como pomba. Esse foi o batismo. Jesus era Deus, então, mas seguindo o modelo divino, o batismo é um ato de contrição ao nosso Senhor. Mas aqui aí na perícope seguinte, aí no versículo 15 de Marcos 14 ao 20, no versículo 15, Jesus ele dá as 2 menções para os 2 pré-requisitos, desculpa, para o batismo. Ele diz, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, primeira qualificação, e credes no Evangelho, segunda qualificação. Então, essas 2 qualificações são os pré-requisitos para o batismo verdadeiro. Agora vejamos o que dizem ser necessário para o batismo dentro da Igreja Sul. A primeira pergunta está certa, né? Porque entra nessa qualificação de Marcos 1,15. Você acredita em Jesus, em Deus o Pai Eterno, acredita que Jesus é o Filho de Deus, Salvador e Redentor do mundo, está correto. O segundo já é complicado, diz assim: você acredita que a igreja e o Evangelho de Jesus Cristo foram restaurados por intermédio do profeta Joseph Smith? Você acredita que o presidente atual da igreja, seja que a época foi, é um profeta de Deus? E o que isso significa para você? Aqui já entra um problema, porque você precisa aceitar Jesus, não aceitar um profeta. Você precisa ter a comunhão do Espírito Santo, não ter a comunhão do homem. É claro que todo membro da igreja depois acredita que existe profetas, né? Não é só os mormons que tem isso, tem outras igrejas até cristãs genuínos que acreditam nisso. Mas isso não deveria ser uma qualificação para o batismo. E a qualificação do batismo é fé em Cristo, o arrependimento e a promessa de perseverança, certo? Então,
esta segunda qualificação já não vale. Vamos ver a terceira. O que significa arrepender-se? Você se sente que se arrependeu de suas transgressões passadas? Bom, essa aqui tá totalmente de acordo. Você precisa arrepender-se, você precisa ter um ato de contrição perfeita e precisa acreditar no Evangelho de Jesus Cristo. Então, perfeito. 4. Você já cometeu um crime grave? Se já o fez, está em momento de liberdade condicional. Você participou de um aborto, de um relacionamento homossexual. Então, essa quarta pergunta ela é uma pergunta meio delicada, porque ela deveria e não deveria ser, né? Mas deveria porque está indo contra a lei de Deus, então tem que tirar mesmo. Mas não deveria ser colocada nesses termos, né? Porque, enfim, nós temos que tomar cuidado, né? Mas eu quero dizer que esse quarto ponto, você já cometeu algo grave, algum crime grave? A gente aqui tem a diferença de crime e de pecado. Nem todo crime é um pecado, mas nem todo pecado é um crime, certo? Agora, nós deveríamos saber disso para o batismo? Sim, mas uma pessoa deveria ter uma instituição deveria ter essa informação sobre as pessoas, porque lembre-se que aqui é um questionário padrão, então toda pessoa responde essas perguntas à organização. Então, como a gente precisa então fazer essa pergunta ao pesquisador? Porque nem todas as religiões cristãs genuínas, elas não têm essa lista aqui. Tu precisa arrepender-se dos pecados e ser batizado. Mas, por exemplo, esse crime grave é claro que nenhuma religião tu vai batizar quem cometeu um crime, a menos que essa pessoa já esteja arrependida. Agora, eu não sei se isso deveria ser feito diretamente dessa forma como eles dizem aqui. Perguntar para todo mundo, né? Bom, então essa é a minha ressalva sobre a quarta pergunta. Deveria ser checado isso antes do batismo? Sim.
mas não que a organização diretamente deveria chegar. Então, como é isso? Deveria ser perguntado se houvesse indícios e não assim indiscriminadamente com uma pergunta padrão. Ó, você já matou alguém? Não, né? Então, e aqui a gente também lida com outro problema, porque eles colocam o relacionamento homossexual e o suicídio e o homicídio na mesma moeda, né? Então, essa pergunta que eu acho que ela vale um vídeo específico, só dei uma palhinha aqui para vocês, mas eu ainda vou voltar nela, ok? A quinta pergunta, ela tem algumas coisas. Ela diz assim: foi-lhes ensinado que ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias inclui viver os padrões do Evangelho. O que você compreende acerca dos seguintes padrões e está disposto a vivê-los, a obedecer a eles? Então, a lei da castidade, então, que não deve ter relação sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher. A lei do dízimo, então, para eles pode ser considerado um membro fiel da igreja, você precisa pagar o dízimo. E eu já expliquei aqui que o dízimo ele pode ser cobrado, mas ele não é para ser uma coisa obrigatória, então é um erro. A palavra de sabedoria, que é tu guardar a tua saúde, então tu não tomar o impróprio, drogas, enfim. E por último, o dia do Senhor, que para eles ainda tem aquele dia de guarda semanal. A gente já viu aqui no canal que ele é um dia defendido pela palavra de Deus, mas não da forma que é para o judeu. E eles, os mormons, guardam esse princípio da mesma forma, que é, se eu não me engano, o quarto mandamento do Decálogo, ok? Da mesma forma que a Igreja Católica, ela guarda o domingo, quando está lá no catecismo, né, guardar domingo de festas, a religião mormon também, né, tá em Êxodo 28. Então, esse quinto ponto aqui é que o dia do Senhor ele deve ser guardado, mas ele não deve ser guardado como era no Antigo Testamento, porque é de uma forma diferente. Depois, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo sobre isso. E por último, eles te perguntam, já vou responder. Quando você é batizado, você faz um convênio com Deus que está disposto
tomar sabe-se o nome de que se guardar os mandamentos durante toda a vida. Está disposto a fazer esses convênios e ser fiel com eles. Então, a gente vê que para a igreja mormon, você precisa preencher todos esses requisitos para batismo, enquanto na religião cristã tu precisa acreditar em Cristo não ter cometido um pecado mortal e fazer promessa de perseverança até o fim, os seus princípios gerais, mas não assim na igreja mormon. Então já tem um erro, já é um erro perante a Bíblia e nós vamos falar mais sobre isso depois, mas isso nós devemos. E aqui, segundo Doutrina e Convênios que eu li, todo elder tem que perguntar isso para o batizante, certo? Senão ele não fez o papel direito. Agora, como você pergunta para todo mundo se é homossexual, se... Enfim, é até um constrangimento, né? Mas é por isso também, por isso, claro que não só por isso, mas que eu não concordo mais com a igreja Sud. E aí depois a gente tem outras coisas aqui sobre o batismo. Então, se você não viu essa live desde o começo até agora, eu peço que depois que eu suba essa live para o YouTube, que você veja e veja então os pré-requisitos e qual a diferença do batismo cristão e para o batismo do mormonismo, certo? Que Deus abençoe todos. Eu quero dizer que o batismo do mormonismo nem sempre é o mesmo batismo da igreja primitiva que Jesus ele deixou, porque a gente leu lá em Marcos que Jesus não tinha pecado, né? Mas eu não estou dizendo que não deve ter uma vida santificada para batismo, que pode batizar de qualquer jeito. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos também colocar coisas sobre a vida sagrada que ela não diz, certo? Que Deus abençoe sua vida, fique na paz e voltamos depois. Oi, André, estamos concluindo que eu não estou tão bem hoje. Peço que orem por mim. Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz. E um ótimo dia. Eu sei que eu prometi 10 horas, mas amanhã a gente
começa, tá? O nome tô também, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Até mais tarde. Que Deus abençoe. Virar do sistema.